Pauta número 9, ao sair do Palácio da Alvorada na manhã de hoje, o presidente Jair Bolsonaro se recusou a dar entrevista para os jornalistas. Ele justificou a decisão se baseando na divulgação do relatório anual de violência contra jornalistas e liberdade de imprensa no Brasil, da Federação Nacional de Jornalistas. Temos um trecho aí, Robson. Pode soltar. Eu quero falar com vocês, mas a Associação Nacional de Jornalismo diz que quando eu falo, eu agrido vocês. Então, como eu sou uma pessoa da paz, não vou dar entrevista. Regina Duarte. Que horas o senhor encontra a Regina Duarte, presidente? Eu não posso agredir vocês aí. Presidente. Manda tirar o processo que eu volto a conversar Que com horas é o encontro? Presidente, o processo não é a gente que encaminha, presidente. Como vai mandar tirar? O documento apontou que em 2019 o número de casos de ataques a veículos de comunicação e a jornalistas chegou a 208. O número revela um aumento de 54% em relação a 2018, quando foram registradas 135 ocorrências. Sozinho, Bolsonaro teria sido responsável por 121 casos, o que corresponde a 58% do total. Zé Maria Trindade, o que você achou aí dessa declaração do presidente da República? Eu vou separar aqui em 2 pontos. O primeiro, não há processo. Não há nenhum processo. A Federação Nacional dos Jornalistas Profissionais, a FENAJ, que representa os jornalistas oficialmente, né, que é o sindicato dos sindicatos, vamos dizer assim, não tem processo. Nenhuma outra, a Associação Brasileira de Imprensa também não entrou com processo. Não há nenhum processo e a própria Secretaria de Comunicação já admitiu que não há processo contra o presidente. Agora, há esse levantamento e é verdade, há uma tentativa de descredibilização da imprensa de vários setores. E o presidente Jair Bolsonaro tem vocalizado muito isso, e principalmente nesses encontros ali na porta do Palácio da Alvorada. Então, essa é a realidade. Queria dizer aqui que eu não considero já seguir vários presidentes da República, já fui setorista no Palácio do Planalto vários anos. Setorista é aquele que fica o dia inteiro. Chego antes do presidente, saio depois que o presidente sai, só depois que a bandeira sai, e mesmo assim eu tenho que me certificar se ele foi para o Palácio da Alvorada, né? É assim a vida de um setorista. Nunca vi nada parecido. O presidente dá tantas entrevistas todos os dias, de uma forma tão inesperada ali, de uma forma misturada com gente vaiando, aplaudindo e tal. Isso não é comum. Então, eu não considero isso entrevista. O presidente Jair Bolsonaro está inovando. Depois do Getúlio Vargas, com a criação lá da DIRP, né, eu não me lembro de nada parecido. Uma comunicação tão direta através das lives de quinta-feira, né, amanhã é o dia, e de todo dia dessas mensagens. Por que não é entrevista? Porque ele não é confrontado com jornalistas ali numa sala organizada, onde a ordem é sorteada, e aí ele pode não responder, é o papel dele, ou reagir, mas é assim que eu considero entrevista. Aquilo ali são declarações que eu acho que dentro do carro já vem definindo o que ele fala e o que ele não fala. Então eu não acredito que ele vá continuar assim, porque é o jeito dele, só se ele mudar o jeito dele de fazer essas falas ali espontâneas. O filho dele, Eduardo Bolsonaro, até falou sobre isso. Como dizer que maltrata o jornalista, um presidente que dá tantas entrevistas? Isso não é entrevista, e quando ele fala, ele é duro ali, principalmente com os repórteres de veículos que ele não gosta. Mas é o seguinte também, né? Ataques a jornalistas, essa é a expressão usada. Eu não considero nem que aquilo seja, nem que isso seja uma entrevista, nem ataque a jornalista. Ataque é uma coisa séria. Tá? Você pode dizer o que é agressão verbal, ou fez qualquer coisa assim. Ataque, né? A gente não pode desmoralizar essa palavra. Quanto à FENAJ, é muito simples. Quando eu tive o meu desentendimento com o advogado Glenn Greenwald, eles soltaram uma nota dizendo que o Glenn estava certo, eu estava errado. Então, eles são contra. Jornalistas de verdade são dirigidos por jornalistas que não representam ninguém e que não sabem o que é trabalhar em redação desde que surgiu o primeiro computador. Muito bem, acabou de sair uma notícia de que o presidente da Fiesp, Paulo Scaff, divulgou uma longa carta no site da Folha, na qual rebate críticas recentes feitas à federação em matérias no jornal.
no texto ele também reforça seu apoio ao governo Bolsonaro. Abro aspas aqui para o Paulo Scaff, presidente da Fiesp. Apoiamos o governo Bolsonaro? Sim, ele promove a agenda econômica que sempre defendemos, de controle de gastos públicos, reformas estruturais, redução de juros, desburocratização. Bolsonaro colocou o país no rumo certo e tem dado demonstrações concretas de estar comprometido com o crescimento e com a geração de empregos. Fecha aspas. Essa foi aí a declaração do Paulo Scaff, presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, focando aí no aspecto econômico que a gente tem elogiado aqui em Os Pingos nos Is, né, Augusto? Lembrando que o Paulo Scaff, ele foi adversário e ainda é, né, em termos políticos, do João Dória, que é um potencial adversário do Jair Bolsonaro em 2022, de acordo com tudo que circula aí nos bastidores da política. Então, é claro que tem o aspecto econômico, de fato, Paulo Guedes está fazendo um bom trabalho na economia, Jair Bolsonaro escolheu ele nessa área, a coisa vai indo bem, mas pode haver aí também um movimento do Paulo Scaff contra o João Dória também, juntando aí forças políticas contra o governador de São Paulo. Agora, Felipe, ele não especifica, né, a que ele está reagindo, o que aconteceu. Agora, eu li ontem um artigo publicado por ex-dirigentes da Fiesp, afirmando o seguinte: tem nada a ver com economia, Bolsonaro. Eles dizem o seguinte, que o Paulo Scaff transformou a Fiesp em um instrumento político a serviço dos interesses eleitorais dele. Se é a esse artigo que ele está respondendo, ele desviou o assunto, ele seguiu outro caminho, porque o artigo não menciona esse negócio de apoio a presidentes, não. Claro que tudo isso que você falou é correto, ele está garantindo o espaço dele e é contra o Dória, quer se aproximar do Bolsonaro. Mas as críticas foram de outro teor. Elas trataram da instrumentalização da Fiesp pelo presidente, que normalmente tem de tratar só dos interesses dos empresários. E é até curioso, né, Zé Maria Trindade? Porque aqui na disputa do governo do Estado, o Paulo Scaff estava em segundo, com altíssimas chances de ir para o segundo turno, acreditando que iria para o segundo turno contra o João Dória, e na reta final do primeiro turno acabou sendo ultrapassado pelo Márcio França. E o João Dória assumiu o discurso de aliado do Jair Bolsonaro, enquanto a esquerda acabou deixando de votar no Paulo Scaff e votando no Márcio França, se identificando mais com as ideias daquele que o João Dória chama pejorativamente de Márcio Cuba. Portanto, João Dória no segundo turno, principalmente, aproveitou ali a onda bolsonarista e foi com tudo. E agora que existem essas pretensões presidenciais do João Dória e algumas marcações de posição diferentes do Jair Bolsonaro, quem se aproxima do Bolsonaro nesse momento é o Paulo Scaff. É o mundo da política, né, Zé Maria? Pois é, mas a política que ele tem que fazer é a política empresarial. O Augusto está certíssimo, ele tem que representar ali os empresários do Brasil. Tradicionalmente, a Fiesp foi até superior em repercussão, em força política do que a própria CNI. A Fiesp é filiada à CNI, né, a Confederação Nacional. Só que a CNI, a presidência da CNI, ela é eleita pelas confederações estaduais. Então, imagine, a Confederação de São Paulo entra no mesmo voto, na mesma força da Confederação do Piauí. Quer dizer, nunca um empresário de São Paulo, um representante da Fiesp, seria presidente da CNI, da Confederação Nacional da Indústria. É o mesmo critério que a FIFA adotou para a representação aqui no Brasil, né, e que provoca desacertos. Então isso acabou dando à Fiesp um poder político até superior à CNI, porque realmente representa mais a força empresarial, a Fiesp, do que a CNI, representando estados do Nordeste que não são fortes, são estados respeitáveis, mas na indústria a gente tem que admitir que São Paulo está muito, muito e muito na frente. Então ele tem que representar esses empresários, ele não pode sequestrar a Fiesp e fazer da instituição uma força política pessoal.
Era isso que ele tinha que responder. Agora, o empresário nunca é oposição, não pode ser oposição. Acho que nesse momento ele deveria comentar, e não vou dizer nem de um lado e nem de outro, mas se posicionar numa mudança que está à vista, e que a Dilma já escreveu um artigo sobre isso. É o seguinte, o Paulo Guedes decidiu fazer licitações internacionais e acabar com o privilégio ou a prioridade que os empresários brasileiros têm, até hoje têm, né, nas compras públicas. É isso que os empresários deveriam comentar, ou para um lado ou para o outro. Eu acho que deveriam elogiar, porque se trata de uma abertura de mercado. Se você quer exportar, automaticamente você tem que abrir mercado para as importações e assim por diante. Então eu acho que ele não é um político. Se for, tem que sair da Fiesp.